Vou tentar ser objetiva dentro das questões que precisam, primeiro, ser esclarecidas. PowerPoint estava a seguinte frase, abre aspas, os valores dos benefícios de aposentadoria e pensão já concedidos não sofrerão alteração. Não é verdade, secretários. O que Vossas Excelências apresentaram aqui. Sofre sim. Artigo 28 do projeto de lei complementar. As alíquotas de contribuição mensal dos segurados ativos, inativos e pensionistas será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição, sobre os proventos e sobre os valores das pensões. 13%, 14%, 16%, 19%, com exceção de quem recebe menos do que o salário mínimo. Como o tempo é muito curto, eu vou aproveitá-lo para fazer algumas correções. E a primeira delas é dizer aos servidores que nos acompanham que, sim, os valores dos benefícios de aposentadoria e pensão sofrerão alteração, porque serão taxados. Está no projeto de lei, então o PowerPoint está errado. Segundo, foi dito que não atinge direitos adquiridos. Perdoem, novamente uma correção. Sim, atinge direitos adquiridos no artigo 146 e no artigo, se eu não me engano, 147, porque a proposta da reforma da Previdência retroage as regras da transição a 2003, que são os direitos à paridade e integralidade dos servidores públicos. Então, nós precisamos tratar o debate com o conteúdo correto, para que os servidores não sejam levados a uma opinião de que essa é uma reforma que tudo bem, que não os atinge, que os salários não serão alterados, que está tudo bem. Não é verdade. Eu quero agora explicar por que as despesas com inativos aumentaram 67,8%, que foi acrescentado aqui de 2013 a 2019, e esse é um ponto que tem sido muito trazido como justificativa que precisa da necessidade da reforma. Primeiro, o governo do PSDB tinha um hábito de aposentadorias preliminares. Eu não aposentava nunca. Anos afastado, anos sem conseguir a publicação da bendita aposentadoria. E sem a publicação, ele não ia para a situação de inatividade. Ficava lá e constava na folha como se servidor ativo fosse. Segundo, nós tivemos, nesse período, o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Complementar número 100. E todos que tiveram alguma condição de aposentadoria correram corretamente e se aposentaram, e depois ainda nós tivemos uma negociação que possibilitou a continuidade do vínculo. Por isso que aumentou, gente, 68%. Porque durante o choque de gestão as pessoas não se aposentavam. Ficavam anos numa fila interminável de afastamentos preliminares. Aí, quando algum governo quis resolver isso, a fila andou muito rápido, e aí vocês colocaram no PowerPoint 67,8%. Bem, quarto ponto. Não foi apresentada, eu acho que essa é uma questão fundamental, a necessidade da MGPrev. Querer fazer, ok, mas qual é a necessidade? Por que não deu certo no IPSENG? Por que nós estamos agora discutindo que o IPSENG... Por que vocês estão quebrando a Seguridade Social do IPSENG? Nenhum argumento foi trazido aqui. Eu tenho para mim que será potencializada a previdência privada, porque vocês estão tirando a natureza pública da previdência complementar também, e esse debate não foi feito, não daria tempo, talvez, de fazê-lo. Mas o IPSENG, em que ele falhou para que fossem apresentadas as alterações que foram trazidas aqui? Quinto ponto, que para mim é essencial. Vocês não conversaram com os envolvidos. Eu não substituo os sindicatos. Esse seminário não substitui os sindicatos. Amanhã, a escuta dos sindicatos não substituirá o processo pleno que vocês deveriam ter feito com os servidores. O patrão tem que conversar com o empregado, mesmo quando o patrão discorda do empregado, mesmo quando o patrão não gosta dos sindicatos que o represente. Governos precisam conversar com quem pensa diferente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Essa é uma falha que ela é de método, que ela não é sanável no parlamento. Nós não substituiremos a negociação, o processo de diálogo, as tensões, o conflito inerente a esse processo. Então, eu reitero as solicitações que eu já fiz, porque a tramitação precisa ser suspensa, na minha opinião, por duas questões. A primeira eu vou dizer daqui a pouco, mas a segunda, vocês precisam conversar com seus servidores, porque a relação que vocês estão fazendo é jogar o povo contra os servidores. Vocês falam de que os servidores ganham de 5 a 10 mil. Quais? Quem? Aposentadorias de 100 mil. Quem?
Não é a realidade da educação. O número de altas aposentadorias na administração direta é baixíssimo. Usa a exceção como a regra para jogar o povo contra o servidor público e dizer que ele não tem saúde porque o servidor tem aposentadoria de 100 mil, o que não é real. Né? E não é ofensivo o servidor público lutar por direitos. Ofensivo é querer retirar os direitos de quaisquer trabalhadores, inclusive dos seus servidores públicos. Para concluir, presidente, o 6º ponto é a pandemia. De fato, não é justificável vocês terem encaminhado o PLC e a PEC durante a pandemia, gente. Nosso vice-presidente está com Covid. São diversos servidores da casa com Covid. A população está contaminada. Era o momento de nós estarmos focados na questão do enfrentamento à pandemia. Essa reforma poderia esperar. Que diferença faz ela ser agora ou ela ser daqui a alguns meses? Por que, de repente, ela se tornou necessária? Sendo que há 3 meses atrás, 4 meses atrás, ela não era tão essencial quanto é agora. Então, a pandemia não é o momento para discutir mudanças na Constituição e que impactam dessa forma tão avassaladora a vida das pessoas. A reforma não garante a aposentadoria especial das professoras. Não dá tempo de explicar, porque meu tempo já esgotou, mas ela não garante. Estou à disposição para o debate institucional na casa, demonstrando como essa reforma ataca os profissionais do magistério e que isso não pode ser admitido pela sociedade, porque a sociedade precisa proteger as suas professoras. E essa reforma, para concluir, ela atinge quem ganha menos. Aí o PowerPoint trouxe certinho. Se 83% dos servidores serão taxados com 14%, primeiro diz da miséria que o povo recebe, dos baixos salários que são praticados em Minas Gerais. E segundo, como a maioria será taxada. Vocês estão fazendo economia, tirando de aposentados que hoje não contribuem. Vocês estão colocando os números, tirando do salário das pessoas que têm baixos salários, porque essa é a média de remuneração no Estado. São essas considerações, presidente, para o debate do seminário da tarde de hoje. Obrigada.